Amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com vocês. Estou aqui ao vivo, sim, esses dias todos aí tentando concluir a leitura do livro de Sabedoria de Salomão, né? E tendo muita dificuldade de conseguir subir os vídeos, porque eu não sei, olha que coisa, eu não sei mexer muito em edição, não sei como colocar os vídeos de maneira prática, sabe? Então tem que ficar editando, às vezes eu edito, quando eu vejo já perdi tudo. Então hoje eu decidi fazer a leitura do penúltimo capítulo ao vivo. Verifiquei lá no IGTV que uma live que eu tinha feito de um dos capítulos, ela fica aparecendo. Então por isso que eu resolvi fazer ao vivo. Eu achava que sumia, mas não some. Então, ontem nós lemos o capítulo 17, eu coloquei o vídeo no IGTV e no YouTube. E hoje é a leitura do capítulo 18. Então, como eu tenho feito nesses dias todos, vou começar com uma música. Eu sei, esses dias está muito ruim cantar, porque como todos sabem, nós diagnosticamos positivo para Covid. Então, estou com o nariz muito entupido, muita coriza, mal-estar no corpo, mas graças a Deus não tive febre. E vamos seguindo firme e forte, tomando a medicação e orando bastante, louvando bastante, que é isso que importa. Nós louvarmos e adorarmos em todo o tempo, que é o que o Senhor espera de nós, né? É o mínimo que a gente pode fazer para agradecer o imenso amor, a imensa misericórdia do Senhor em nossas vidas. Então eu vou começar com essa música do Fernandinho, que chama-se Para Sempre. É uma das músicas que eu mais gosto de cantar, né? Ela fala do nosso grande presente, né? De Deus, que foi a nossa reconciliação pelo sacrifício de Jesus na cruz, né? O sacrifício do Cordeiro. Então nós fomos comprados a preço de sangue, né? Sangue precioso, um Cordeiro que não tinha pecados, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E então essa música fala disso. E aí eu vou entrar aqui no capítulo 18, hoje não vou me alongar muito eu não sei nem se está gravando, mas acho que está sim. Me alongar muito na explicação. Vamos lá. O clipe é bem bonito, é céu e estrelas à noite. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Eu vou falar porque eu não vou conseguir cantar. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, peso do pecado ele levou sobre si, peso do pecado, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Levou. Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. Morte, do poder das trevas vencido foi, terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou.
terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado és, para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia. Ele ressuscitou, vive e reina para todos sempre. Amém. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Salvação e glória. Eu vou deixar baixinho aqui para começar a leitura. Começando com esse louvor lindo, né? Fazendo uma oração, como temos feito esses dias todos, pedindo ao nosso Pai que está nos céus. Primeiro, perdoa, Senhor, os nossos pecados, que a Tua misericórdia sempre nos alcança, mesmo quando não estamos agindo como deveríamos, como filhos. O Senhor sempre tem misericórdia e sempre nos chama e sempre nos busca e sempre nos faz lembrar que somos teus filhos. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para as palavras que aqui serão lidas e que possamos aprender de Ti, do Teu poder, da Tua glória e do Teu amor. Amém, amém e amém. Eu tô com muita coriza por causa da Covid. Mas então, vamos fazer o que tem para fazer, né? O capítulo 18, eu vou fazer uma lembrança. Ontem eu li o capítulo 17 do livro de sabedoria e ele falava a respeito ainda das pragas, né, que caíram sobre os egípcios. E falava a respeito de medo, do terror, como que eles foram confundidos, como que eles foram envergonhados diante do poder de Deus, né? Que eles achavam que eles seriam maiores do que Deus e poderiam continuar massacrando o povo de Deus, né? E também demonstrou que o medo, ele vem a partir da consciência das más atitudes. Então, quando você tem consciência das tuas más atitudes, né, a tua consciência te acusa ali, gera um medo e o medo precede castigo. Então, as pessoas podem cair num terror absurdo. E aqui ele descreve como que era o terror, como que eles eram assombrados por espíritos ruins, né, os egípcios. E dizendo que as pessoas que, no caso deles lá, que eles eram tomados pelo medo, eles viviam como se estivessem numa prisão sem trancas. Eles viviam num cativeiro, né, sob o poder das trevas. Por isso, inclusive, perseguiram o povo santo. Então, no capítulo 18 aqui ele continua, né, falando a respeito das pragas do Egito. E aí, vai desenrolando. Vamos lá. Capítulo 18 diz assim: Mas para os teus santos havia plena luz.
Os outros, que ouviam suas vozes, mas não viam sua figura, proclamavam-nos felizes por não terem sofrido. Rendiam-lhe graças por não lhes terem feito mal, apesar de maltratados, e lhes pediam perdão pela atitude hostil. Em lugar de trevas, deste aos teus uma coluna de fogo, para os guiar num caminho desconhecido, qual sol inofensivo em sua gloriosa migração. Os outros mereciam ficar sem luz, prisioneiros das trevas, pois haviam mantido presos os teus filhos, que ao mundo iam transmitir a luz incorruptível de tua lei. A sexta antítese fala da morte dos primogênitos e da praga mortal afastada. Quando decidiram matar os filhos dos santos, e tendo sido exposto e salvo um só menino, como castigo, arrebataste uma multidão de filhos, e os eliminastes, todos juntos pela violência das águas. Aquela noite fora de antemão conhecida por nossos pais, para que tivessem ânimo, sabendo com certeza em que promessas haviam crido. Teu povo esperava já a salvação dos justos e a ruína dos inimigos. Pois enquanto punia os nossos adversários, tu nos cobria de glória, chamando-nos a ti. Os santos filhos dos bons ofereciam sacrifícios ocultos, e de comum acordo estabeleceram esta lei divina, que os santos compartilhassem igualmente bens e perigos, e começaram a entoar os hinos dos pais. Ecoavam os gritos discordantes dos inimigos e repercutiam um clamor queixoso, lamentando seus filhos. Igual castigo atingia escravo e senhor. Tanto sofria o rei como o plebeu, e todos juntos, sob uma só forma de morte, tinham mortos incontáveis. Os vivos não bastavam para os funerais. Num só instante pereceu o melhor de sua raça. Antes, absolutamente incrédulos por causa dos sortilégios, à vista da morte de seus primogênitos, confessavam que aquele povo era filho de Deus. Quando um silêncio profundo envolvia todas as coisas e a noite mediava o seu rápido percurso, tua palavra onipotente lançou-se, guerreiro inexorável, do trono real dos céus para o meio de uma terra de extermínio. Trazendo a espada afiada de tua ordem irrevogável, deteve-se e encheu de morte o universo. De um lado tocava o céu, de outro pisava a terra. Então, de repente, sobressaltaram-nos alucinantes pesadelos. Deles se apoderavam improvisos temores, tombando semi-mortos por aqui e por ali. Manifestavam a causa de sua morte, pois seus turbulentos pesadelos os tinham prevenido, para que não morressem sem saber a razão de sua desgraça. Ameaça de extermínio no deserto. Também aos justos a experiência da morte atingiu, e uma multidão foi massacrada no deserto. Mas a cólera não durou muito tempo, pois um homem irrepreensível se lançou em sua defesa, manejando as armas de seu ministério, oração e incenso expiatório. Enfrentou a cólera e pôs fim ao flagelo, mostrando que ele era teu servidor. Ele venceu a indignação, não pelo vigor do corpo, nem pelo poder das armas, pela palavra. Suplantou aquele que castigava, recordando as promessas feitas aos pais e as alianças. Quando já se empilhavam os cadáveres uns sobre os outros, ele se interpôs, deteve a cólera, cortando-lhe o caminho aos que ainda tinham vida, pois em sua veste talar estava o mundo inteiro, em 4 fileiras de pedras preciosas. Estavam as glórias dos pais, e sobre o diadema de sua cabeça havia a tua majestade. Diante disso, atemorizado, recuou o exterminador. Fora suficiente a simples experiência de cólera. Aleluia. É muito grande esse capítulo aqui, né? Deixa eu baixar um pouco mais aqui. Mas eu já comecei a ler. Ah, meu Deus, cadê aqui? E aí eu vi que dá pra gente fazer uma boa interpretação aqui. Ele começa o capítulo dizendo assim, ó, mas para os teus santos já havia plena luz. Os outros, quem eram os outros? Os outros eram os egípcios,
que ouviam suas vozes, mas não viam sua figura. Então, eles ouviam as vozes de Deus, mas não viam a sua figura. E continua, eles estavam dando graças, né? Sendo gratos, porque eles não tinham mais lhe feito o mal, né? Apesar de maltratados. Então, depois que eles passaram por todas as pragas, que eles foram reconhecer, né? Que o poder, a glória de Deus, a grandeza de Deus. Mas para os santos havia plena luz, quer dizer, mesmo eles estando passando por aquela tribulação, por aquela perseguição, eles tinham a luz, né? Por quê? Porque o povo de Deus, o povo de Deus, o povo santo, né? O povo de Deus, ele apesar das circunstâncias, independente das circunstâncias em que ele esteja passando, ele louva a Deus, ele honra a Deus, ele dá glória a Deus, né? A Bíblia diz que a lâmpada, que a palavra é lâmpada para os meus pés. Então, o que sustenta o povo diante das dificuldades é a palavra de Deus. Ela que cura. Então, quando você tem a certeza do Pai que está nos céus, Ele está cuidando de tudo, mesmo diante da dificuldade, você sabe que o pleno amor, a plena alegria, ela está na plena confiança no nosso Salvador, em nosso Salvador, né? Porque nós não nos alegramos, apenas com os momentos. Não vivemos, a nossa força, a nossa alegria, ela não vem das circunstâncias, mas ela vem do amor de Deus, porque o amor de Deus, ele é incomensurável, inimaginável. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, nós nos alegramos pelo amor e pela misericórdia do nosso Pai que está nos céus. Então, eu sempre falo isso, que a todo momento nós temos que dar glórias a Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem sido tão misericordioso com o homem, sabe? Comigo, com todos nós. Dia após dia, quando você abre seus olhos, Ele está te dando uma oportunidade de arrependimento, de agradecer, de louvar, de adorar, de ajudar os irmãos. Então, são possibilidades infinitas, né? Como diz o salmista, nós, pela misericórdia do Senhor, graças à misericórdia do Senhor, nós não somos consumidos, totalmente exterminados, né? Então, nós devemos adorar. Nós nascemos para adorar a Deus. Eu nasci para adorar a Deus, independente de qualquer coisa. A adoração em espírito e verdade, independente da situação que se esteja vivendo. Adore-o pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Tem uma música da Midian que eu gosto muito. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Inclusive, essa música é a música do Jó, né? Que é também uma leitura bem interessante, que demonstra mais uma vez aí para nós, que confirma isso que eu estou falando. Diante das adversidades, Jó se manteve fiel, se manteve com a sua esperança em Deus, né? Mesmo que as outras pessoas falassem para ele que ele não devia ter esperança, a própria mulher dele falou que ele devia amaldiçoar, né? Maldizer o nome de Deus, ele não sucumbiu. Então, a nossa esperança, ela está em Deus, ela está no Salvador. E não tem maior alegria do que essa, saber que você nasceu para adorar a Deus, que nós somos seres espirituais que estamos passando por essa terra, nós somos cidadãos dos céus. Nosso destino é céu, é junto ao Pai, com o Salvador, né, adorando a Deus e vivendo longe da morte e do pecado. Então, é por isso que o povo santo, mesmo no flagelo lá, ele tinha plena luz, porque a confiança dele estava em Deus.
Lógico que diante da natureza humana, nem todos conseguem pensar dessa maneira. E acontece que muitas vezes as pessoas, elas não aceitam, elas começam a murmurar. Murmuram. Elas não entendem, né? Acho que falta a maturidade espiritual, falta a intimidade com o Senhor para poder entender qual é aquela situação que ela está passando. Toda aprovação, ela vem para gerar em nós frutos de perseverança, de fé e de vida. Então, se você estiver passando por uma adversidade, peça sabedoria a Deus, peça discernimento ao Espírito Santo, para que o Senhor possa te mostrar o que Ele está querendo, o que precisa ser transformado na sua vida. Então, assim, mesmo quando tinha os que adoravam, tinha os que murmuravam. E assim foi, né? Eles foram libertos, os egípcios, né, foram afogados pelas águas, né? Aqui, ó. E o eliminastes todos juntos pela violência das águas. Aquela noite fora de antemão conhecida por nossos pais, para que tivessem ânimo, sabendo com certeza em que promessas havia crido. Então, você tem que ter certeza em qual é a promessa de Deus para a sua vida. Qual é a promessa de Deus para a sua vida? É a vida eterna. São palavras de vida, são frutos de amor, são frutos do Espírito. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida, né? A ressurreição com Ele, a glória dEle, longe do pecado e da morte. Então, o teu povo esperava já a salvação dos justos e a ruína dos inimigos. Então, o povo tinha certeza de sua salvação, né? Aguardava a sua salvação e a ruína dos inimigos. Porém, tá aqui, pois quando punias o nosso adversário, tu nos cobrias de glória, chamando-nos a ti. Então, é isso que eu falei. Diante da dificuldade, diante da perseguição, o Senhor nos cobre de glória, Ele está ao nosso lado, sempre, Ele nunca nos abandona. Ele diz aqui, ó, os santos filhos dos bons ofereciam sacrifícios ocultos. O que são esses sacrifícios ocultos? Essa menção, esses sacrifícios ocultos faz menção à Páscoa, né? A primeira Páscoa que foi celebrada pelo povo de Deus, né? Então, logo eles iam ser libertos, eu até marquei aqui, eles iam ser libertos do cativeiro, né, dos egípcios. Então, eles festejaram, realizaram a primeira Páscoa, que foi quando, da morte dos primogênitos, né, o anjo levou a mensagem de que... deixa eu ver aqui, ó. Moisés convocou, pois, todos os anciãos de Israel e disse-lhes... o anjo não, foi Moisés. Moisés convocou e disse: Ide, tomai um animal do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a travessa da porta, e os seus marcos com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque Javé passará para ferir os egípcios. E quando vir o sangue sobre a travessa e os 2 marcos, ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o exterminador, no caso, o exterminador seria o anjo que ia passar, né, para levar os primogênitos entre as vossas casas para vos ferir. Observei esta determinação como um decreto para ti e teus filhos para sempre. Quando tiverdes entrado na terra que Javé vos dará, ele disse: observarei este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa para Javé, que passou adiante das casas dos israelitas no Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. E então o povo se ajoelhou e se prostrou. Foram-se os israelitas e fizeram isso, como Javé ordenara a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Então, assim o Senhor instruiu, né, que fosse feita a realização da primeira Páscoa. Eles fizeram os sacrifícios
marcaram as portas das suas casas, e quando o anjo passou para levar os primogênitos, o povo de Deus não foi, os filhos dos israelitas não foram atingidos. Sobre isso, eu acho que é importante falar a respeito da marca que nós temos. Nós temos uma marca espiritual, né? Como eu falei no início, nós fomos comprados, reconciliados com Deus pelo sangue precioso do Cordeiro, né? Que realizou, foi a segunda Páscoa, quando o Senhor ofereceu-se em sacrifício para nos salvar. E a nossa marca, ela é espiritual. O Senhor, Ele nos chama, antes mesmo de nós acharmos, o Senhor já nos chamou. Ele nos amou primeiro. Então, essa é a nossa, essa é a marca do povo de Deus. A Bíblia diz que quando o pastor chamar, as ovelhas elas irão ouvir, elas irão responder. Então, o povo de Deus, ele sempre volta para o Pai. Mesmo como acontece igual aconteceu com o filho pródigo, né, com a ovelha perdida, mas nós sempre retornamos a Deus. E a nossa marca é o Espírito Santo, né? Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Através do batismo, né? Você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E quando você faz isso, a palavra diz que você já passou da morte para a vida. E o Espírito Santo vai crescer em você, né? Você vai buscar as coisas do Espírito, você vai procurar nascer de novo, como eu falei ontem, nascer do Espírito, deixar as coisas velhas para trás e viver em novidade de vida. E essas coisas espirituais, elas chamam mais, se você alimenta a sua carne, você vai realizar vontades carnais. Se você alimentar o teu espírito, vai crescer nas coisas espirituais. E os frutos do Espírito, eles geram justiça e paz, vida e paz. Os frutos da carne geram a morte. Então, o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado. E então vamos lá. E esse é o decreto eterno, né? Esse é o decreto, é a nossa celebração da Páscoa, lembrando lá do sacrifício de amor que foi feito pelo nosso Salvador, até que ele volte, que essa é a grande mensagem, né? Eu digo que essa é a boa nova da salvação. O Filho de Deus veio, esteve entre nós, ele foi crucificado, morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado. Essa é a boa nova do Evangelho. Então aqui, aí ele vem falando que a morte, ela atingia tanto o rei quanto o plebeu. Repercutia um clamor queixoso, lamentando seus filhos. Então o que acontece aqui? Todos juntos, sob uma só forma de morte, tinham mortos incontáveis, e os vivos não bastavam para os funerais. Isso aqui, quando eu estava lendo, me lembrou, sabe o quê? Me lembrou o coronavírus que nós estamos passando. O coronavírus veio e ele passou por todos, independente de classe social, de cor, de ideologia, de crença. Ele passou e está aí, né? No mundo, ceifando muitas vidas e também dando a oportunidade do arrependimento. E ele não faz distinção de nada, nem de rei, nem de plebeu. E assim como no Egito, hoje, quantos são incontáveis mortos no mundo inteiro, né? Num só instante pereceu o melhor de sua raça. Então, nesse momento, o homem, ele precisa enxergar a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e se voltar a Deus e se arrepender, e se humilhar. Senhor, perdoa os meus pecados, eu sou muito pecador, eu não mereço teu amor, mas o Senhor perdoa, transforma a minha vida,
com o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo cresça e eu possa dar muitos frutos para o reino de Deus. Esse é o momento de arrependimento, é o momento de buscar a Deus. Essa que é a grande mensagem. Assim como na época do Egito foram mandadas pragas e o povo teve a oportunidade de se arrepender, né? E muitas vezes não se arrepende, igualmente o que a gente vive hoje. Então ele vem aqui, ele falando a respeito do trono real dos céus para o meio de uma terra de extermínio. Então o Senhor mandou um extermínio, né? Trazendo a espada afiada de tua ordem irrevogável. Deteve-se e encheu de morte o universo. Exatamente como estamos vivendo agora. Então, de repente, sobressaltaram-nos alucinantes pesadelos. Deles se apoderavam improvisos temores, tombando semi-mortos por aqui e por ali. Manifestavam a causa de sua morte, pois seus turbulentos pesadelos os tinham prevenido, para que não morressem sem saber a razão de sua desgraça. E aí, ele falando da morte que acometeu os egípcios, ele também fala que é a ameaça de extermínio no deserto. Então, a morte chegou também para os justos. Também aos justos a experiência da morte atingiu. Não foram só os egípcios que morreram. E uma multidão foi massacrada no deserto. Por que o povo foi massacrado no deserto? Porque o povo ele estava recebendo o alimento de Deus. Ele estava sendo alimentado com o maná dos céus. E ainda assim ele persistia no seu erro. Eu falei em alguns capítulos anteriores que eles fizeram, tão logo Moisés subiu para receber a tábua lá da lei, né, dos mandamentos, eles pressionaram Arão e juntaram todo o ouro que tinha e fizeram um bezerro de ouro e começaram a adorar, porque eles estavam sentindo falta dos costumes pagãos dos egípcios. Então, todo o povo que murmurou no deserto, mesmo recebendo alimento, mesmo recebendo provisão, ele não entrou na terra prometida. Ele não entrou na terra prometida. E aqui a morte também os atingiu. Mas a cólera do Senhor não durou muito tempo, pois um homem irrepreensível se lançou em sua defesa. Então houve uma intercessão de quem? Através de Arão. Irrepreensível porque, escolhido por Javé, permaneceu-lhe fiel. Então Arão intercedeu pelo povo de Deus. E volta para a atual situação nossa do Covid, né? Da mesma forma, eu creio que nós estamos passando por um momento semelhante da necessidade de fazermos muitas orações de intercessão. Intercessão pela misericórdia de Deus, para que o Senhor pare, né? Essa doença seja freada, que não haja mais tantas mortes, para que as pessoas possam se recuperar, que elas possam se arrepender, que elas possam se voltar para Deus. Então, da mesma maneira, nós temos que fazer igual Arão fez e intercedeu pelo povo de Deus, pedindo a misericórdia de Deus. O homem, cada vez mais a gente vê o amor se esfriando e parece que a cada dia as coisas vão ficando cada vez piores. E muitos zombam de Deus, né? Muitos desrespeitam, profanam o santuário, o santo nome do Altíssimo. Então, nós temos que viver em oração de intercessão, para que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, porque quando deixa eu ver como é que eu falo isso. Quando um peca, quando um erra, todo o seu povo perece, né? Querendo ou não, perece. Que é o que está acontecendo. Então ele fala aqui, ele venceu a indignação não pelo vigor do corpo, nem pelo poder das armas, mas foi pela palavra. Então ele recordou, né, as promessas que foram feitas aos pais e as alianças que tinham sido
feitas quando já se empilhavam os cadáveres uns sobre os outros, e ele se interpôs e deteve a cólera. Então, da mesma maneira, nesse momento, a gente precisa se lembrar da aliança, das promessas que Deus fez para a nossa vida. Para quê? Para que você possa fixar o seu olhar no que realmente importa. Nada das coisas materiais, elas são mais importantes do que você buscar o reino de Deus. Pelos motivos óbvios, que é que tudo que existe quando você morre, você não leva, né? Então, é tudo, como o Salomão falava, tudo é uma grande ilusão. Se você for viver como os ímpios, que vivem o momento, que aproveitam o momento sem pensar no amanhã. A palavra de Deus diz que existe um amanhã. A palavra de Deus diz que existe um depois. Então, nós precisamos lembrar disso. Você precisa lembrar que quando nós morrermos, quando eu ou você morrer, nós vamos prestar conta de todas as nossas ações, de todas as palavras ditas, de tudo que foi feito. Como que você quer chegar diante do Rei, diante do teu Salvador? Não que as tuas obras vão te salvar, mas conforme você busca o Espírito Santo, isso é uma consequência. As obras são naturalmente feitas com amor, né, com coração, não por obrigação. E não apenas pelo temor, pela atemorização, mas porque você ama a Deus, porque você quer agradar a Deus, porque você entende que o amor de Deus é tão maravilhoso que o que você fizer ainda é pouco diante da misericórdia e do amor de Deus. E é disso que a gente precisa se lembrar, né? Você quer chegar como? Eu quero chegar com muitas boas ações, né? Eu vou começar a fazer a explicação da sequência das parábolas que fala muito sobre isso, sobre o reino dos céus. O que você fez com os dons que o Salvador te deu? Você está trabalhando em favor do teu irmão, do teu próximo? Quais são os frutos que você está dando com o dom que Deus te deu? Todos nós temos dons, né? Os dons do Espírito Santo. Cada um foi dado um dom. O meu dom não é igual ao seu e de nenhuma outra pessoa. Cada um tem uma missão. Então, às vezes a gente fica se comparando com as pessoas, né? Ah, porque fulano ou canta, ou fulano da pregação, ou fulano faz tal coisa. O Senhor age de muitas maneiras, de diversas maneiras. E Ele age através das pessoas, através de nós. Então, cada pessoa, ela é única e especial. E ela tem um dom. Então, se você não sabe qual é o seu dom, qual é a sua missão, peça a Deus. Peça a Deus discernimento. Senhor, coloca-me num lugar onde o Senhor deseja que eu esteja. Que eu possa fazer a tua vontade. Por quê? Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Todo aquele que nele crê nunca será confundido. Então, peça ao Senhor que os dons que Ele te deu possam ser usados a serviço do reino de Deus, que é o que realmente importa nessa nossa vida, que é tão rápida. Então aqui, estavam as glórias dos pais e sobre o diadema de sua cabeça havia a tua majestade. Diante disso, atemorizado, recuou o exterminador. Aqui ele diz que o exterminador era um anjo. Deixa eu ver aqui. Talvez um anjo, como de 1 Coríntios 21. Atemorizados. Então, podia ser um anjo que estava ferindo ali, né? E é isso. Nós temos que clamar pela misericórdia de Deus. Viver em novidade de vida. Amanhã, nós finalizamos aqui. Finalizamos o último capítulo do livro de Sabedoria de Salomão, que é o capítulo 19, que vai falar sobre o Mar Vermelho e fala sobre o Egito, fala sobre a aliança, nova aliança, e nós vamos poder fazer um grande resumo do que nós aprendemos aqui de todo esse livro de sabedoria de Salomão. Nós aprendemos muitas coisas, aprendemos como que é a vida do justo, como que é a vida do ímpio, como que os dois enxergam a vida, né? E nós finalizamos aqui com essa parte das pragas do Egito.
Então eu espero vocês amanhã. Vai ficar aí disponível. Vou tentar colocar uma legenda, porque eu não sei mexer. E aí o que acontece também? Deixa eu ver aqui. O que acontece? Não sei mexer no Instagram. Olha que coisa. Nem vou conseguir subir esse vídeo lá no YouTube, mas tudo bem. Então, se você quiser e puder, vai lá no meu canal do YouTube, Mirne Lisboa, evangelista digital, né? Tentando levar a palavra. O Senhor tem tocado muitas pessoas, né? Ele tem levantado todos os seus filhos, tem chamado os seus filhos através da oração, através do louvor, da intercessão. Cada vez mais nós vemos os cumprimentos das profecias. Tudo que está escrito tem acontecido. Então, mais do que nunca, o povo de Deus tem que dobrar os seus joelhos, orar e orar. Tá bom? Fiquem com Deus, na paz que excede todo entendimento, lançando fora todo o medo, porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. E a paz que Deus nos dá não é a paz desse mundo, é a paz que excede todo entendimento. Então, mesmo que você esteja passando por uma prova, por uma provação, por um momento difícil, mantenha o seu olhar no horizonte, mantenha o seu olhar em Deus, na esperança que Ele tem para mim, para você. Né? Nós estamos passando aí por essa doença do Covid, graças a Deus. Digo graças a Deus porque nós estamos com sintomas leves e eu creio realmente que o Senhor já derramou a cura sobre nós e as coisas vêm, os caminhos do Senhor sempre são perfeitos, mesmo que a gente não consiga entender, né? O capítulo de ontem começava assim, os teus julgamentos são grandes e difíceis de compreender, então nós temos que pedir entendimento. E eu fiquei sem ar agora. Bom, que Deus abençoe vocês. Até amanhã. Tchau.